Bom dia, pessoal. Vamos para a aula de hoje. Hoje vai ser História, sexta-feira, né? Vai ser Brasil República. Começa na página 82, tá bom? Olha, o regime de monarquia era antes da República. Monarquia era um regime de reis, imperadores, tá certo? Nós só tivemos dois imperadores, que foi Dom Pedro I e Dom Pedro II. Quando o Brasil virou país, né? Em vez de ser uma colônia. Quando ele virou o primeiro imperador, foi Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. E depois ele teve que sair para dar lugar ao primeiro presidente, quando teve a proclamação da República, que foi no dia 15 de novembro. Tá certo? Vamos ver agora, a tia vai falar. O regime da monarquia existiu no Brasil durante 67 anos, porém o país havia passado por várias transformações. E uma forma de governo em que o imperador detinha todo o poder não era mais adequada para governar o país. As pessoas não estavam querendo mais reis, né? Era grande a insatisfação de vários setores da sociedade em relação ao governo de Dom Pedro II. Muita gente estava insatisfeita. O povo queria um governo democrático, com a participação na vida política do país. Alguns fatores que contribuíram para a proclamação da República. Vamos lá ver o que foi que aconteceu para poder ter essa proclamação da República. Primeiro foi a abolição da escravatura. Os fazendeiros sentiam-se prejudicados, porque quando não tinha mais escravos, eles agora teriam que pagar, né, pessoas para trabalhar para eles. Então eles ficaram revoltados, porque tinham perdido a mão de obra escrava e teriam que pagar aos trabalhadores substitutos, tá vendo? Segunda coisa, conflitos entre a igreja e o governo. A igreja católica estava insatisfeita com o imperador por conta da prisão e a condenação de 2 bispos, afastando-se do governo. Mais uma coisa, insatisfação dos militares. Os militares que entraram na Guerra do Paraguai e saíram vitoriosos dela queriam participar do governo, restabelecendo a ordem no país. Quem estava na guerra conseguiu vencer, né, que ganharam, saíram vitoriosos. Eles queriam participar também das leis do país, fazer leis. Jornalistas, professores, advogados, comerciantes, trabalhadores, assalariados que formavam a classe média desejavam mais envolvimento nas decisões políticas do país. O governo democrático é eleito pelo voto direto do povo. Tá? Eles queriam um governo democrático, quer dizer o quê? Que o povo escolhesse seus governantes. Tá? Isso é democracia, isso é democracia. O povo escolheu seu governante. Hoje a gente ainda é um governo democrático. Marechal Deodoro da Fonseca foi então criado o Partido Republicano, que intensificou o governo pela República. Os militares o apoiaram, Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Benjamin Constant planejou o movimento e preparou o golpe para 20 de novembro. Temendo ser descoberto, a proclamação da República foi antecipada para o dia 15 de novembro de 1889. Tá? Ele ia ser no dia 20 de novembro, mas eles pensavam que queriam ser descobertos, como aquelas tentativas de independência que muita gente morreu. Quem era descoberto morria, enforcado, esquartejado. Então eles pensaram que também iam ser descobertos. Então eles, antes que alguém fosse denunciar, fosse caboetar, né, falar para o imperador, eles fizeram a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. Com a proclamação da República, o Brasil deixou de ser uma monarquia, o poder passado de pai para filho, né, foi organizado um governo provisório, representado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que entrou para a história como o primeiro presidente do Brasil. O governo provisório comunicou ao imperador que havia sido proclamada o governo provisório foi lá e avisou a Dom Pedro que havia tido proclamado a República e que ele deveria voltar para Portugal com a sua família. Numa república, o chefe de governo é o presidente, não mais rei, tá certo?
O povo escolheu o presidente, os deputados, os senadores, os prefeitos e vereadores através do voto nas eleições, certo? O povo ia escolher assim, até hoje é assim, a gente escolhe, né? A gente vai e vota. Os primeiros atos do presidente da República foram proclamação do novo regime político do Brasil, República Federativa, mudança de denominação das províncias, que passaram a ser chamadas de estados. Olha aí, desde a proclamação da República, as províncias passaram a ser estados, e até hoje né? Ainda estamos na República, ainda somos República, então o governo ainda é do mesmo jeito. Criação da bandeira republicana, tá? Reconhecimento como cidadãos brasileiros de todos os estrangeiros. Quem estavam aqui no Brasil foi chamado de brasileiro. Reconheceu todos como brasileiros. Separação das obrigações entre Estado e Igreja. A Igreja foi ter as suas coisas para fazer e o Estado as suas, porque antes a Igreja tinha muito poder. A Igreja mandava em tudo que ia tomar. Todas as decisões a Igreja tinha que dizer sim ou não. Tá? Então agora o presidente tomava decisão junto com os senadores, com quem está lá na política, né, lá dentro, e a igreja fica de fora, tá certo? Mas antes não era assim. Antes a igreja também estava lá dentro, como se fosse um partido republicano, como se fosse um partido político, tá certo? Convocação da Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição. Botaram as leis novas, então eles precisaram fazer uma Constituição para fazer novas leis. O Congresso Constituinte reuniu-se no primeiro aniversário da República. Alguns meses depois, em 24 de fevereiro, foi promulgada a primeira Constituição da República. E em seguida, o Congresso elegeu para presidente o Marechal Deodoro da Fonseca e para vice-presidente o Marechal Floriano Peixoto. Curiosidades. A proclamação da República foi um acontecimento histórico do nosso país, que apesar de acenar para a democratização do poder, teve pouquíssima participação do povo nesse processo. Tá? Foi pouca gente que participou desse processo. Hoje em dia a gente participa, né? A gente vota, mas logo quando fez isso aqui, na realidade não foi essa, era eles mesmo que iam escolher. Leia. Pronto, depois dessas atividades, vocês vão agora ler a carta de Dom Pedro II. Antes dele ir embora do Brasil, ele fez uma carta e depois vai responder as outras perguntas, tá bom? Vamos lá ler. À vista da representação escrita que me foi entregue hoje às 3 horas da tarde, resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir com toda a minha família para a Europa, deixando esta pátria de nós tão estremecida, a qual me esforcei por dar constantes testemunhos de entranhado amor e dedicação durante quase meio século, em que desempenhei o cargo de chefe de Estado, ausentando-me, pois, com todas as pessoas de minha família, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo os mais ardentes votos por sua grandeza e prosperidade. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1889, Dom Pedro de Alcântara. Que sentimento é demonstrado por Dom Pedro II na carta de despedida que escreveu ao povo brasileiro? O que é que vocês acham que ele estava falando isso? Ele estava triste, não estava? Tristeza, decepção, indignação. Ele estava com tudo isso porque ele estava sendo expulso. Ele estava saindo da pior maneira. Uma pessoa que ajudou tanto o Brasil, passou tanto tempo aqui, quase 50 anos ele passou aqui, ajudando o Brasil, fazendo o Brasil crescer, governando o Brasil, para ser expulso dessa maneira. Foi uma coisa feia que fizeram contra ele, né? Uma injustiça. Mas a gente começou a ter república devido a isso, né? Então, tudo bem, né? Vamos responder agora as perguntas e mais tarde a gente corrige.